Muito bem. Para começar a nossa conversa, vamos falar do impacto da liberdade religiosa em Angola, os contextos e os seus respectivos desafios. A primeira pergunta que eu coloco, e é aberta para os dois convidados, como devemos contextualizar a liberdade religiosa no nosso país? A conversa está aberta, podemos começar pelo engenheiro. Normalmente, quando nós falamos da religiosidade, é a crença em algo supremo, algo acima das nossas capacidades, né? E quando nós olhamos para esse quesito, olhando para o nosso país, olhando para a nossa sociedade, isso começou a ganhar um encadeamento, um crescimento desde 1991, após a paz, né? Após o processo de paz que o país teve. E muitas das religiões começaram a fluir, a entrar e trazerem uma certa novidade daquilo que era o comum. Haviam igrejas praticamente seculares, ou melhor dizer, centenárias, que já dominavam o mercado, e outras foram trazendo novos dogmas, novas situações que chamou a atenção a uma grande maioria ou minoria. As pessoas foram mudando e optando, criando formas de conseguir mostrar as suas crenças, a sua fé em resolução de problemas e até mesmo na vivência cotidiana. E olhando para o nosso país, saído da guerra, foi uma forma de tentar também esconder um bocadinho aquilo que era a dor que tomava a grande parte, maioria das pessoas por causa da guerra. Perderam entes queridos, havia o desfragmento social, separação entre famílias, e não havendo como resolver, apelava-se a uma certa divindade. E aí começou o crescimento expansivo das religiões, né, das igrejas. E elas deveriam vir, no meu ponto de vista, para acalentar os espíritos, para levar as pessoas à sua própria pacificação e com o próximo, visto que estávamos com tecido humano e até social praticamente arrebentado, destruído. E foi uma forma das igrejas entrarem e traziam esse contexto. É mais ou menos em primeira mão o que Muito me bem. vem em mente. Dr. Chuto, o contexto da liberdade religiosa nos dias de hoje em Angola. Ok, muito obrigado pelo poder do retorno da palavra. Bem, eu acho que quando estamos a falar de religião em Angola, leva-nos a uma reflexão muito profunda. Porque, analisando o contexto da realidade atual, extremamente preocupante saber que o fim último daquilo que é a inserção da religiosidade em qualquer território está a ser totalmente afunilado. Permita-me sublinhar, com devida vénia a quem me ouve, que eu acho que, pelo menos em Angola, a questão da religião está em estado de luto, para não dizer que esteja em estado de coma. É crítica. É só ver que, lamentavelmente, temos um Estado democrático e de direito, e tipifica e consagra a norma do artigo 10º da Constituição da República de Angola, que Angola é um Estado laico. O princípio da laicidade diz que há uma separação entre, no que concerne aquilo que é o plano organizacional e do exercício da atividade religiosa, entre o Estado e as confissões, as várias confissões religiosas. Mas não se pode confundir separação com independência. Primeiro, a separação não é de iuris, não é de lei, é simplesmente de ordem meramente organizacional, funcional ou de exercício da atividade. Aproveitando-se dessa abertura, que é de respaldo constitucional, algumas pessoas, que eu posso dizer com respeito da malfeitoria, aproveitaram imigrar no território nacional e trazer as suas más culturas. Não estou a dizer que não temos boas religiões em Angola. Atenção. Mas por causa desse beneplácito constitucional, fez-se um estudo de viabilidade territorial. Deu-se conta que o povo angolano é faminto de espiritualidade. E como o povo é faminto de espiritualidade, em vez de trazer-se aqui aquilo que seria o contributo que poderia agregar valor espiritual, porque quando temos uma certa credulidade a um ente supremo invisível, é uma questão de devoção dogmática, porque o que é que vamos com ele buscar? É a paz espiritual. Vamos buscar a saúde espiritual. É isso que os povos precisam. Mas em detrimento disso, há outros fins inconfessos.
E são esses todos os cenários que hoje estamos a assistir, que está a criar uma certa crispação ou clivagem entre vários movimentos que supostamente eram filhos da mesma madre. Bem, esse é um problema que eu acho que é aqui onde, e vou aqui descambar, o Estado entendeu fazer uma ingerência direta. Quando é que o Estado pode se intrometer? Quando haver violações de preceito constitucional e demais leis ordinárias vigentes à luz da República de Angola. Senão não tem legitimidade. Mas se começar a haver indícios bastantes de factos que constituem crime, o Estado vai intervir. Por isso é que estamos a ver que algumas confissões religiosas estão em crise jurídica em Angola. E não só, em crise de facto. Por quê? Por causa da ganância desmedida, a oficiosidade pelo bem material, pelo património, que nem é deles, é do cidadão contribuinte, é do crente, não sei se agora é espécie de cliente. Porque, é aquilo que Paulo disse. Se é minha obra, eu tenho por que esperar uma contrapartida, uma retribuição. Mas se é uma imposição que me foi colocada, ai de mim se não pregar o Evangelho. E disse mais, eu me orgulho de pregar o Evangelho sem esperar nada em troca. E, Dr. Ciuto, falando em esperar em troca, de um tempo a esta parte surgiram várias igrejas e confissões religiosas no nosso país, foram-se proliferando e veio também em Angola a pregação da prosperidade. Qual é o posicionamento que tem relativamente a esta questão? Depois vamos passar a mesma pergunta para o Sr. Rodrigo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é palavra de vida eterna. Essa questão da política, da cultura, do apregoar o evangelho da prosperidade é que veio infernizar a disseminação da espiritualidade em Angola. Porque se não fosse por isso, se calhar estaríamos meramente equilibrados. E olha que muitos desses cães gulosos, aquilo que chamava Isaías, salvo erro 56, são os que estão a dilacerar várias famílias. Quer dizer, sabe o que é você já não ter, do ponto de vista material, o suficiente, e o que já não tens lhe é retirado, por causa dessa tal política falaciosa do apregoar o evangelho da prosperidade? Quem disse que para entrar no céu tem que se pagar materialmente? Não, paga com espiritualidade, por devoção. É a vida, e a vida não é matéria, é espiritualidade. É isso que eu penso, que não se pode tolerar. E esse país estava totalmente anarquizado. Essa Angola estava totalmente... Quer dizer, parecia uma mulher com vários filhos, e sem pai, sem beira, sem era. E o Estado teve que impor ordem. Qualquer país tem ordem. Já estamos organizados nesse sentido? Não estamos a nos organizar. E sabes que várias confissões religiosas, e permitam-me que diga com devida vênia, um caso concreto da Igreja Universal, que tinha um poder de influência política hegemônica muito grande e quase que era intocável. O quadro mudou, o figurino mudou, o poder diretivo mudou e as coisas também alteraram. Esse é um assunto que vamos desenvolver ao longo deste debate ainda, de modo muito particular. Por um instante voltaremos ao Dr. Ciuto. Sr. Rodrigo, o seu posicionamento relativamente à proliferação das confissões religiosas no país, entende que estamos no caminho certo de cortar este mal? O que é que acha que já se fez que dá resultados palpáveis? De certa forma, há necessidade de se meter ordem. Quando nós, assim conforme disse aqui o meu colega de painel, o Dr. Ciuto, há necessidade de começar-se a olhar para o conteúdo de que cada confissão religiosa vai professar na nossa sociedade, de modo a evitarmos esse aglomerado de conflitos. Nós vemos pessoas que acreditam num mesmo Pai, num mesmo Deus, mas com um comportamento completamente distintos, quando a palavra de Deus já é o ponto orientativo. Então, se já temos uma mestra, uma orientação, por que que alguns dizem que estão a seguir aquele caminho e traçando comportamentos e atitudes completamente fora daquilo que foi o traçado por Deus? Mas muitos, até vejo muitos líderes religiosos apoiados em certos extratos de passagens bíblicas, sem contextualizá-lo no todo, para ir buscar
a mensagem mestra, o que é que, na verdade, o Deus queria com aquela mensagem. Mas vamos lá, tiramos 1, 2 versículos e fazemos daquilo a regra geral. Depois surge a questão doutrinária. Exatamente. E os dogmas também que surgem a par daquilo que são as orientações da palavra de Deus, a orientação divina, a orientação de Deus. Deus nunca foi a favor do mal contra o próximo. Até o princípio fundamental bíblico é o amor. Então, como eu digo, tenho ter amor pelo meu próximo, quando eu ajo contrário àquilo que é a boa conduta ou o bem comum. É um exemplo que eu digo, como é que eu crio ódio de si, dizendo que o amo. Não tem como, né? Não tem como eu dizer que o amo quando carrego e nutro e incentivo um comportamento de ódio generalizado. Então vamos começar a criar dentro da nossa sociedade indivíduos com comportamento muito disforme, não é? E aí nós precisamos ajudar a nossa sociedade a crescer, a nos amarmos, a nos unirmos, ao invés de entre nós irmos nos semeando o ódio, e aí guerreando-nos moral, psicológico, e aí depois vai culminar em ataques físicos. Meu ilustre engenheiro, permita-me só subsidiar no que está a dizer. Okay. Pegando-se aqui a questão que coloca o ilustre jornalista, repara uma coisa, o que seria dessa Angola se houvesse maioritariamente mais igrejas do que discotecas? Se houvesse mais igrejas do que fanfarras ou maratonas ou do que casas de boate? Seria uma bênção para esse país. Exatamente. Quer dizer, seria bom que Angola tivesse mais igrejas do que barracas que excitam o consumo excessivo de bebidas totalmente nociva à saúde da pessoa humana. Mas por causa dessa ganância desenfreada e do apetite exacerbado de querer se enriquecer, quer dizer, a todo custo, sem medir esforço, aniquilou-se o objetivo, o foco, o escopo daquilo que é o surgimento, o objetivo, a essência das igrejas em Angola, e estamos a ver, quer dizer, uma catástrofe de crise religiosa muito grande. É verdade. Eu acho que isso é que é preocupante, porque a igreja constitui a última reserva moral da sociedade. Ajuda a moralizar, ajuda a regenerar, ajuda a reconverter e a transformar o homem velho para o homem novo. Exatamente. Se as igrejas em Angola estivessem em ativo, o Estado teria poucos problemas de ordem social, ético, moral e educacional. Concordo. Teria poucos problemas dessa dimensão. Mas como são altamente quimbandeiros, feiticeiros gospel, quer dizer, não querem saber da questão da moralidade social. Doutor, fala de moralidade social. Quando a moral e a espiritualidade de uma igreja se sobrepõem às questões financeiras, quais podem ser os resultados? A questão é para os dois convidados. Exatamente. O que, na verdade, ocorreu e ocorre na nossa sociedade é justamente isso. Estamos a perder a moral, socialmente falando. Nós subimos aos púlpitos, aos altares, e em vez de apregoarmos o princípio moral, visto que aqui até o nosso doutor já frisou que a reserva moral da sociedade é a igreja. E se a reserva moral da sociedade está nesse estado, que sociedade teremos daqui aos próximos tempos? Que sociedade a teremos? Se aqueles que deveriam estar a primar fundamentalmente para a pacificação, para a união, para o perdão, para a reconciliação, são os mesmos que estão nos altares a incentivar aqueles que os ouvem, e não são poucos, porque tem a mídia, tem as redes sociais, tem uma forma de conseguir propagar o ódio. E muitas pessoas, os mais desavisados, acham isso normal, já vêm com aquele sentimento de querer uma certa justiça, né? Querer uma certa justiça, tanto no âmbito econômico, no âmbito espiritual. Nós vemos o grito ensurdecedor no interior da alma das pessoas a clamar por justiça. Mesmo que nós cometamos, nós também queremos que se nos atenda a uma certa justiça, que me compreendam. E eu acho que as igrejas, não é? As religiões na nossa sociedade deveriam primar para o levantar do espírito das pessoas, apelando ao perdão, ao amor ao próximo. Esse que seria verdadeiramente o trabalho da igreja. Mas
temos visto que as igrejas combatem, não é? Grandes líderes religiosos. A grande luta deles não é pela preservação moral, é pela preservação patrimonial de um bem que muitas instituições religiosas adquiriram através de contribuições desses mesmos membros. Até eu vejo um desrespeito muito grande para com aqueles que contribuíram, porque eles queriam defender um princípio moral, um crescimento espiritual e psicológico para o bem social, e é isso que o Estado tem que intervir energicamente. Eu digo intervir energicamente, porque se deixarmos vamos lá, então vamos transformar a nossa sociedade num autêntico campo de guerra. Vamos começar a ver como nos países árabes, desculpa o termo, né? Ver os países árabes em que indivíduos colocam-se engenhos explosivos para ir destruir outros seres humanos. Em defesa de uma crença. Exatamente, por conta de um certo Deus que não concorda com tais atitudes, porque buscam certos extratos da palavra de Deus, da Bíblia, para tentar influenciar uma grande maioria ao ódio, à desunião, a situações que só perigam cada vez mais a boa conduta e convivência social. Mas todas as igrejas estão nesta condição? Não creio que sejam todas. São bem identificadas, mas a sua grande maioria já está a trilhar esse mesmo caminho. Dr. Chiuto, a sobreposição da espiritualidade e a moralidade a questões financeiras pode dar resultados bons, maus? Atualmente estamos a falar da questão de que as igrejas têm algum tipo de interesse, digamos, em bens materiais. Mas se tivermos a espiritualidade e a moral a sobrepor-se a essa questão financeira, poderemos ter a igreja mais equilibrada? Sem dúvidas nenhuma. Eu penso que de forma inequívoca e indubitável teríamos uma sociedade mais ou menos equilibrada do ponto de vista daquilo que é o respeito, a observância e a conservação dos valores. Valores éticos, valores morais, valores educacionais. Mas, infelizmente, o ide de Cristo não está-se a cumprir. Porque Jesus diz, ide a todo mundo e pregai. As pessoas estão à espera. Ele inverteu o quadro, diz, fique aqui, eles vêm para aqui, trazem os dízimos, trazem as ofertas. E aqui vou lhe pregar, quer dizer, o evangelho da prosperidade e vou lhe reter como meu refém. É complicado, Afonso Paulo, porque Jesus andou de cidade em cidade. Até com os fariseus foi sentar para anunciar o evangelho do amor, da transformação e da conversão. Aqui os nossos pastores em Angola, eles esperam que o cliente é que venha ao encontro dele. Quantas prostitutas temos na rua todos os dias, na má vida, e ninguém quer ir lá pregar? Quantos são os nossos irmãos que estão no mundo do álcool excessivo? Agora morreu uma certa família por causa do consumo da caipirinha do azar. Que consumiram... Ninguém quer pregar esses indivíduos. A questão da solidariedade no seio das igrejas. Não, porque ao pobre ninguém quer pregar. Está a perceber? Tem mais privilégio quem são as abastadas, altamente endinheiradas, porque até o telefone do pastor pode tocar 3 da manhã, 4 da manhã, ele atende com muito prazer, muito carinho, mas se vê que é o telefone de um palo que não tem o que dar, ele já está a desprezar. Quer dizer, até finge que não viu a chamada. Está a perceber? Eu acho que é aqui onde está a grande crise do evangelho em Angola. O que é que eles fazem? Há uma certa dicotomia, uma competitividade totalmente desleal, em que quem faz melhor milagre, quem tem melhor unção, quem tem maior impacto, quem faz melhor a graça. Quer dizer, então estamos a concorrer contra quem? Afinal, estamos a servir a quem? A Maomé, a Satanás, a Lúcifer, estamos a servir a quem? E temos que tentar nos interrogar o que está a se passar em Angola. E repara, como o mercado é tão fértil, porque esse povo ama muito a Deus, esse povo tem um certo carinho pela palavra do Senhor, mas não encontrou bons treinadores. Está a perceber? O treinador, em vez de só ser treinador, também quer ser jogador. Não é possível assumir as duas latitudes ao mesmo tempo. Será que estamos nos finais dos tempos que a Bíblia não, é os últimos tempos. Porque quando vê que até os supostos bruxos em Angola já vêm a público dizer eu sou feiticeiro, batemos palma. E os tais ditos, pastor, que deviam libertar esses bruxos, também só estão a rir. Quer dizer, é complicado, Afonso Paulo. Está a perceber? Porque está preocupado com o bem material.
Dr. Ciuto é jurista também, além de ter uma forte ligação com a palavra de Deus. As igrejas é que devem obedecer ao Estado ou o Estado que deve fazer obedecer à igreja? Mas isso não há, isso nem carece ser jurista, meu caro. Então você está na minha casa, eu é que te vou obedecer? Na minha casa mando eu. Tem regra. No seio de algumas... Pois, por causa da presunção aparente, de uma falsa esperança que lhe foi dada, de que você em minha casa também é titular da propriedade. Está a perceber? Então como é que o inquilino já me diz que eu não vou sair, só saio se for no caixão? Oh, calma ali, alguma coisa está errada. Está a perceber? Há um caso concreto? O que eu ouvi, salvo erro, de um certo líder da Igreja Universal, supostamente da ala brasileira, que diz que só vai ser expatriado se for no caixão. Calma ali. O que é que ele quer implicar com isso? Quer trazer implicações de âmbito político internacional. Há uma tendência de atentar contra a ordem da nação. Está a perceber? Como é possível? Então, calma ali. Tem leis que regulam o país. Se a lei está a dizer que você infracionou um determinado preceito legal e, em função disso, lhe é aplicada uma pena de ordem administrativa de expulsão, você me diz que não vai sair. É uma afronta direta, uma resistência, é crime de resistência e de desobediência contra o Estado angolano. Não se coloca também aqui a questão de ter havido alguma informação falsa relativamente a isso? Por isso é que eu disse salvo erro. Oficialmente não... Salvo erro. Mas as informações surgem, não há fumo sem fogo. E temos um caso concreto a decorrer. Eu não estou aqui para acudir à ala angolana ou à ala brasileira. Eu defendo a justiça e a verdade, só isso. E se os nossos irmãos angolanos também falhar, vão ser vítimas também daqui da análise pública. Nós vamos analisar. Não estamos para legalizar aqui macumbeiros gospel que vão se aproveitar do povo. Não vamos fazer isso, mamãe. Vamos analisar esse assunto com profundidade já no segundo bloco desta conversa. Teremos então o caso Yurt em análise aqui no seu programa. Quero desde já agradecer a vossa presença e convido-os a seguirmos para o intervalo. Quando voltarmos, então, vamos nos focar única e exclusivamente no caso Igreja Universal do Reino de Deus em Angola e as últimas situações que muito bem conhecemos. Por agora, vamos respeitar o momento do intervalo.